Boa noite, querido irmão. Acomode-se aí onde você está. Convide outras pessoas para participarem conosco desse culto de louvor e exaltação a Deus. Nós queremos convidá-los para participar conosco, buscando o Senhor, ouvindo a sua palavra em oração. Se você ainda não enviou o seu pedido de oração ou seu agradecimento, pode fazer isso nessa hora. Já estou aqui com alguns pedidos e alguns agradecimentos em mãos, e você pode enviar seus agradecimentos, seus pedidos de oração. Nós estamos aqui para buscarmos a Deus. Estamos no mês da família, por isso o nosso hino, vídeo de abertura, é um hino que fala a respeito da família, né? Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé que quando estou de joelhos, a minha família está de pé. Então faça isso, vamos buscar a orientação de Deus para as nossas famílias. Estamos aguardando seu pedido, seu agradecimento. Vamos interceder pelas famílias e vamos receber de Deus a mensagem dele através da palavra. Se você enviar o seu pedido, o seu agradecimento agora, ainda estaremos incluindo nesse princípio do culto. Se não, vamos incluí-lo só no final, tá bom? Seu agradecimento, seu pedido, seja bem-vindo. Se você quiser já enviando a sua mensagem, seu cumprimento, a sua saudação, faça isso lá pelo Facebook da igreja, tá bom? O Facebook da Igreja Batista do Jockey, porque o meu Facebook, como eu disse na semana passada, ainda não está aceitando comentários. Se você quiser fazer qualquer comentário, enviar sua saudação, seu cumprimento, acesse lá pelo Facebook da igreja e por lá, então, o seu comentário, o seu cumprimento, a sua saudação poderão ser projetados aqui no nosso monitor, aqui na telinha. Bom estarmos aqui, né, na presença de Deus, não é? Eu não abro mão, pois eu tenho fé que enquanto estou de joelhos, a minha família está de pé. Comentário para que eu possa ver como é que estou sendo aí observado do outro lado. Minha família está de pé. Olá, irmã Lene, irmão Vilmar. Bom saber que vocês estão aí do outro lado. Estão me ouvindo bem? Ouviram bem aí o som do vídeo? Está tudo ok por aí? O som está chegando para vocês? Boa noite, irmã Dora. Boa noite,
Boa noite, irmã Emília. Seja bem-vinda. Deus abençoe a sua família, a irmã. Um abraço aí a todos. Sejam bem-vindos. Ainda estamos aguardando os pedidos de oração de quem quiser enviar seus pedidos, ok? Muito obrigado pela participação de todos. Podem enviar seus agradecimentos. Ricardo Salem, boa noite, meu querido. Lá de Nova Jersey. Deus abençoe a sua família, Ricardo. A você também, boa noite, Eric. Deus abençoe ao irmão, abençoe o irmão Alberto Miranda também. É muito bom tê-los conosco. Marco Eletério, boa noite, Marco. Deus abençoe a sua vida. Irmãos, nós temos aqui alguns pedidos de oração, não é? E nós vamos, então, nesse momento, nós vamos colocar diante de Deus os agradecimentos e os pedidos de oração, como sempre fazemos. Estamos aguardando também o seu. Se você quiser enviar o seu, nós também vamos incluí-lo no culto dessa noite, tá bom? E se você não enviar nesse momento, ele vai ficar lá para o final, tá ok? Já temos aqui alguns pedidos, alguns agradecimentos, e eu gostaria de fazer um lembrete para os irmãos, não é? Antes de orarmos, gostaríamos de fazer um lembrete para os irmãos. Estamos no mês da família, temos uma tarefa para duas. Obrigado pelo retorno, irmã Lene. Que bom saber que o som está bem, que os irmãos estão me ouvindo bem aí. Temos uma tarefa para essa semana, uma tarefa referente à família. Então, 2 membros da família, não é? 2 membros da família, esposo, esposa, pai, filho, mãe, filha, terão que fazer uma tarefa em conjunto com o braço de um amarrado ao braço do outro e para trás, tá bom? E fazer uma tarefa. Que tarefa é essa? Bom, vocês vão escolher. Podem fazer um prato, uma comida, né? Vocês podem amarrar o cadarço do tênis de um deles, mas com os braços amarrados, cada um usando somente um dos braços. E esse vídeo será curto e enviado para o grupo de WhatsApp da igreja, tá bom? Então, façam isso. É a tarefa do nosso mês da família. Outro aviso também é que amanhã haverá um chá da MCM, às 17 horas, chá da MCM, às 17 horas, 5 horas da tarde. E haverá também, para os irmãos que estão me ouvindo aí, né, os irmãos que estão me ouvindo, os irmãos da Igreja Batista do Jockey, e também aqueles que quiserem assistir, os homens casados, pais de família, haverá também uma reunião dos homens às 19h30, com proposta, a sugestão do irmão Antônio, que eu achei muito válida, muito pertinente. Então, vamos fazer uma reunião com os homens amanhã às 19h30, tá bom? Então, 19h30, reunião com os homens. 17 horas, reunião com as mulheres. Amanhã, ok? Então, vamos lá, queridos. Vamos orar, então? Curva a sua fronte, feche seus olhos. Vamos falar com Deus agora. Vamos falar com Deus. Feche seus olhos agora. A irmã Emília, ela agradece a Deus pela sua família e pede oração também pela sua família. Vamos orar pela irmã Emília e pela sua família. Vamos agradecer, né, pela vida do irmão Paulo Soares, da sua filha também, pela vida do Paulo Vitor, pela vida da esposa do Paulo Vitor, pelo filhinho também do Paulo Vitor. Vamos orar, né? Por essa família querida nossa. O irmão Eliezer pede oração por Denise, pelo tio da Denise, pelo colega da Bebral, né? Da Denise, que está com Covid-19. Vamos orar, então, pela Denise, pelo tio da Denise, pelo colega da Bebral, que está com Covid-19. A Lúcia pede oração pelos caminhoneiros para abastecer os supermercados, não é? Então, ela pede oração por essas pessoas que trabalham nessas atividades consideradas essenciais. Vamos orar por essas pessoas que têm estado em atividade ininterrupta nesse momento da Covid, né? Essas pessoas não pararam de trabalhar. Vamos agradecer não só por esses caminhoneiros, mas também por todos os grupos profissionais que continuam em trabalho porque as suas funções são consideradas essenciais.
A Salvadora pede pela Evelyn. A Evelyn teve um AVC. Vamos pedir, então, pela vida da Evelyn. A Salvadora também pede pela cunhada da irmã dela, que está com Covid-19, está com o esposo internado também. Vamos orar pela vida da irmã Salvadora, orar pela vida dessas pessoas. A irmã Cleusa pede pela filha que está grávida. E gravidez também, nesse tempo, requer um cuidado maior, não é? E pede também por ela, pela própria irmã Cleusa e por sua família. A irmã Lene pede pela Onira, sua amiga que está com pneumonia, a amiga, irmã em Cristo que está com pneumonia. Vamos orar pela vida da Onira. A Liliane, ela pede oração pelas pessoas que ainda não conseguiram receber o auxílio emergencial. A gente sabe quantas famílias têm passado por dificuldades financeiras e vamos orar por aquelas pessoas que ainda estão tentando receber aquele auxílio emergencial. Vamos agradecer, irmãos, pela vida do pastor Sócrates, né? Agradecer a Deus pela vida do pastor Sócrates. As igrejas batistas do Brasil têm orado pela vida do pastor Sócrates e ele já está em casa com a sua família, curado, né, da Covid. Graças a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. A Socorro pede pela sua família, pede pela igreja e pede pelo seu pai, que está bastante enfermo também. Vamos orar pela família da irmã Socorro. Vamos orar pelo nosso sistema de saúde, não é, irmão? Já estão começando a faltar leito nos hospitais públicos. Vamos orar para que esses hospitais de campanha sejam concluídos e liberados, para que mais pessoas sejam acolhidas nesse momento de tanta dificuldade. Deus, nós queremos nessa hora colocar diante do Senhor a vida desses pedidos, Senhor Deus, a vida dessas pessoas que foram, Senhor Deus, mencionadas aqui nessa noite, Pai. Queremos também colocar dentre eles, Pai, a vida da Letícia, Pai. A Letícia é filha da irmã Lúcia, e ela pede pela Letícia, que o Senhor abençoe a vida da Letícia, abençoe a sua família como um todo, seu filhinho, seu esposo, que abençoe a vida também do filho da irmã Lúcia, da sua nora. Senhor Deus, abençoa, Pai, a vida dessa tua serva, Pai. Queremos colocar diante do Senhor todas as pessoas que aqui já foram mencionadas, Pai. Não vamos repetir os nomes e nem as necessidades, porque o Senhor já sabe quais são, Pai. E pedimos que o Senhor atenda segundo a tua vontade. Obrigado, Deus, mais uma vez pela vida da tua igreja reunida nessa hora, em teu nome, e a nossa intenção, Pai, não é outra senão rendermos glórias ao Senhor e buscarmos a tua direção e a tua orientação para esse momento, ó Pai, tão atípico, tão diferente que as famílias têm passado, Pai, momentos de lutas. Que o Senhor esteja abençoando cada um e dando, Pai, cada um coragem para caminhar na certeza de que o Senhor nunca nos abandona. Obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, como dissemos, estamos no mês da família. E aqui atrás de mim, né, para as famílias da igreja do Jockey, tem um quadro bonito com todas as famílias aqui, ó. Deixa eu ver para que lado eu vou me esconder. Para cá, para vocês verem lá, ó, suas famílias lá nesse quadro, não é? No domingo à noite, domingo próximo passado, exibimos o vídeo com as famílias, não é? O vídeo com as famílias. E no próximo domingo vamos exibir mais uma vez esse mesmo vídeo. Claro que aqui não temos todas as famílias da igreja, porque algumas não puderam mandar suas fotos. Mas se você ainda não mandou, envie sua foto que a gente vai imprimir para colocar sua família também nesse painel bonito que está aqui, ó, tá bom? Não deixe de enviar a sua foto. Bom, querido, vamos lá. Nós estamos aqui, além de orarmos ao Senhor, né? Estamos aqui também para refletir na palavra de Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 3, versículos de 12 a 21. Filipenses, eu sempre digo, né? O cristão precisa manusear a sua Bíblia, a palavra de Deus. É essencial que você manuseie a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia aí, então, em Filipenses, capítulo 3, versículos de 12
a 21. Se há ao seu lado alguém que não esteja portando a sua Bíblia, a Bíblia dessa pessoa, não é? Permita que essa pessoa acompanhe com você, então, na sua Bíblia. Vamos lá, Filipenses capítulo 3, versículo de 12 a 21. Eu vou aguardar, porque eu estou entendendo que você está aí manuseando a sua Bíblia, tentando encontrar a referência. Então, eu estou aguardando um pouquinho enquanto você encontra aí, enquanto você localiza essa referência. Filipenses, capítulo 3, versículos de 12 a 21. Vamos lá? O título da nossa reflexão nessa noite é Crescendo na Caminhada com Deus. E esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo. Paulo se considerava e também nos chamava de cidadãos dos céus, não é? E ele vai nos ensinar como esse cidadão dos céus cresce nessa caminhada com Deus, ou seja, como ele caminha em direção ao alvo. E ele tinha um alvo, ele sempre deixou isso muito claro. Ele também nos explica a respeito da importância de termos um alvo nessa caminhada com Deus, de crescermos nessa caminhada com Deus. Então, vamos ler a palavra de Deus, Filipenses, capítulo 3, versículos de 12 a 21, diz assim a palavra de Deus. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Versículo 15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. 16. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. 18. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Enquanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Paulo está falando a respeito desse crescimento na caminhada com Deus que todo cristão deseja almejar, que todo cristão almeja, objetiva, não é? Então ele chama cada cristão de cidadão dos céus. Nós somos cidadãos dos céus. E nós sabemos que cidadão é alguém que pertence a uma cidade ou a um estado, perante o qual tem direitos e deveres. Então, o cidadão é aquele que pertence a uma cidade ou a um estado, a um país, não é? Perante o qual, ou perante os quais, ele tem direitos e deveres. Esse é um cidadão. E um cidadão é identificado por vários aspectos. Por exemplo, você quando vai a um ponto turístico, você percebe lá pessoas falando um idioma diferente daquele que é o seu, daquele que é o nosso, não é? E aí você diz assim, puxa, fulano está falando um outro idioma. Ele não é um cidadão dessa pátria. Ou seja, um cidadão ele é identificado por sua língua, né, que é o seu idioma, pelos seus hábitos. Ele é identificado pelas suas vestes. Se você vira a roupa de um africano, de um cidadão africano, de África, né, lá de um país da África, ele se veste bastante diferente da maneira como nós nos vestimos. E ele também é identificado pela pátria que ele ama. Então,
Paulo, ele afirma para a gente que o cidadão dos céus, ele é diferente. Nós somos cristãos, estamos crescendo nessa caminhada cristã, e como cristãos somos cidadãos do céu e temos características diferenciadas, não é? E aí por isso que lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, o cidadão do céu é uma pessoa com um novo coração, com uma nova mentalidade, ele, de fato, é uma nova criatura. Mas, nos baseando no texto que nós lemos hoje, não é? Nesse texto que acabamos de ler nesse momento, quem cresce na caminhada com Deus quer conhecer mais a Cristo. Filipenses 3, de 10 a 12, diz assim, você pode acompanhar na sua Bíblia aí se você quiser. Veja o que diz. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso eu também fui alcançado por Cristo Jesus. Então, Paulo está ensinando esse cidadão dos céus a crescer nessa caminhada cristã. E ele está falando que quem quer crescer nessa caminhada cristã quer conhecer mais a Jesus. Sabe por quê? Porque é impossível crescer nessa vida com Deus, nessa caminhada com Cristo, sem conhecer Jesus. Porque Cristo é Deus revelado entre nós. Cristo é o ápice da revelação de Deus entre nós. Todas as vezes que nós quisermos conhecer mais a Deus, quisermos crescer nesse relacionamento com Deus, o que a Bíblia nos orienta a fazer, e é o que o Paulo nos orienta a fazer nesse texto, nós precisamos conhecer mais a Jesus. E aí Paulo fala, repetindo o versículo 10, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Percebem como é um cidadão do reino dos céus? O cidadão do reino dos céus, é claro, ele quer ser abençoado, sim, mas ele também quer participar do sofrimento de Cristo. Em que sentido? Ele, se preciso for, ele também sofre algumas perseguições e alguns sofrimentos pelo fato de ser cristão. E nós estamos vivendo hoje, muitas vezes, um evangelho light, um evangelho soft, onde as pessoas só querem desfrutar das bênçãos que Deus possa dar, mas não querem pagar o preço de ser cristão. E Paulo está falando, quero participar dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. O cristão, se preciso for, ele paga o preço. Aliás, é preciso que o cristão pague o preço, ou então ele ainda não entendeu o que de fato é vida cristã. E conhecer Cristo começa com uma experiência com o Senhor, não é? E aprimora-se com o contato com a palavra dele e confirma-se com a prática diária dos seus ensinos. Perceberam? É uma crescente, né? É uma crescente. Começa com o encontro, que é a experiência com o Senhor, aprimora-se com o contato com a palavra e confirma-se com a prática diária dos seus ensinos. Uma coisa sem a outra está completamente incompleta. Está absolutamente incompleta, para não ser contraditório, né? Está absolutamente incompleta, uma coisa sem a outra. Então, é por isso que o pastor Billy Graham dizia o seguinte, afirmava o seguinte, estude a Bíblia para ser sábio, creia nela para ser salvo, pratique-a para ser santo. Eu vou repetir o que o pastor Billy Graham falava. Estude a Bíblia para ser sábio, creia nela para ser salvo e pratique-a para ser santo. Moody ainda falava, né? Moody era considerado o príncipe dos pregadores. Moody dizia assim, afirmava assim, ou a Bíblia me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da Bíblia. Ou a Bíblia me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da Bíblia. Então, é essencial que esse cidadão do reino dos céus, que nós cristãos queiramos crescer na caminhada
com Deus, não é? Na caminhada com Deus. E segunda aprendizagem que eu tiro aqui dessa nossa reflexão. Quem cresce na caminhada com Deus quer amadurecimento. Quem cresce na caminhada com Deus quer amadurecimento. Filipenses 3, 13 e 14, somente a parte A, Paulo fala o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Perceberam? Ele diz que ainda não o tem alcançado, mas ele prossegue no versículo. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Então, esse prosseguir para o alvo é caminhar em direção ao amadurecimento. É cada dia querer crescer mais. Irmãos, o cristão precisa cada dia crescer mais e aproximar-se mais desse relacionamento ideal proposto por Deus. Não dá para a gente dizer que aceitou Jesus e ficar naquela vida principiante sem amadurecer. E é por isso que algumas pessoas não estreitam esse relacionamento com Deus por falta dessa maturidade espiritual. Todo organismo vivo e saudável, todo ser vivo com saúde cresce. Todo organismo vivo com saúde cresce. E o cristão é a mesma coisa. Quando ele tem um encontro com Jesus, a ordem natural das coisas é que ele cresça. E cresça de que forma? Fisicamente? Não necessariamente. Se ele for um adulto, não vai mais crescer fisicamente. Mas ele precisa crescer espiritualmente, estreitando essa sua comunhão com Deus. E, queridos, não há outra forma de estreitarmos a comunhão com Deus se não for através do aprendizado dessa palavra. Não é? Então, a vida do cristão é um eterno aprendizado. Nem eu, nem você podemos dizer que já sabemos tudo. Não. Nem você, eu e você, não podemos afirmar isso, que sabemos, estamos o tempo todo aprendendo em aprendizado constante, em crescimento constante, não é? O cristão está sempre corrigindo a sua vida e buscando melhoria contínua. Está sempre aprimorando a sua vida, buscando crescimento contínuo. É verdade, Rafaela, que possamos a cada dia aprender mais e mais da palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo. E era isso que o apóstolo Paulo também objetivava, era isso que ele aspirava, né? Então, queridos, engana-se quem pensa que o crescimento cristão se dá apenas com o tempo de membro de igreja. Eu estou na igreja há 30 anos. Olha, nesses tempos de rede social, a gente tem visto o quanto alguns pseudos cristãos têm guardado no coração. Porque as redes sociais viraram espaço de ofensa, de agressão, de palavras de baixo calão, e a gente vai ver no perfil e aquela pessoa é cristã. Não que você seja obrigado a concordar com a opinião de todas as pessoas, claro que não, mas até a rede social do cristão precisa demonstrar isso. Na rede social do cristão, não deve ter palavras de baixo calão ou palavras que incitem o ódio ou a violência contra A ou B. Não. É preciso que haja crescimento. E esse crescimento, ele vai demonstrar resultados em tudo aquilo que envolve a vida do cristão, desde o seu lábio até na sua rede social, até nos seus relacionamentos, não é? Então, há membros de igrejas antigas que continuam imaturos e meninos na fé, não é? Paulo dizia assim, olha, quando eu era menino, falava como menino, é assim que ele dizia? Agia como menino, mas agora que eu já cresci, deixei as coisas de menino. A gente precisa abandonar essa meninice e crescer, e Paulo está falando... nessa caminhada com Deus, o cidadão no reino dos céus, ele deseja crescer. É assim que a gente estreita o relacionamento com Deus. Querem ver uma outra coisa bem interessante que esse texto nos ensina? Paulo nos ensina que quem cresce na caminhada com Deus escolhe seguir bons exemplos. Quem cresce na caminhada com Deus escolhe seguir bons exemplos, boas referências aqui na terra. Querem ver? Filipenses 3, 17 e 18, olha o que Paulo fala. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo, Paulo falando.
E observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Então, Paulo é claro dizer, irmãos, sigam unidos o meu exemplo. Claro que esse meu é de Paulo, né? Sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com os padrões que lhes apresentamos. Queridos, é claro que a adoração somente a Deus, mas nós precisamos de referências terrenas, de pessoas que possamos olhar e dizer assim, eu gostaria, de fato, de ter uma vida cristã espelhada na vida de fulano. Claro, Deus, o Senhor é o nosso objeto de adoração, é o ser que devemos adorar, mas é importantíssimo que tenhamos boas referências de cristãos aqui e que sigamos, nos inspiremos em bons exemplos de cristãos para que possamos crescer rumo a essa maturidade que Deus espera de nós. Muitas pessoas que começam a se relacionar nas igrejas com gente idônea, gente que é de fato verdadeiramente cristã, muitas pessoas crescem em função dessa boa convivência. Mas nós sabemos também que na igreja há trigo e há joio, Jesus já falou isso. Sabemos também que na igreja há bodes e há ovelhas, e triste é quando alguém se inspira em bodes e não nas ovelhas, quando alguém se inspira no joio e não no trigo. E aí esse crescimento fica altamente comprometido. O cristão precisa ter boas referências. Não foi à toa que Paulo falou, sejam meus seguidores como eu sou de Cristo. As nossas referências terrenas, os nossos relacionamentos terrenos, precisam ser com pessoas que nos aproximam mais de Jesus. Não que a gente não vai ter amigo que não seja cristão, não é isso que eu estou querendo dizer. A gente pode até ter, sim, contato com essas pessoas, mas as nossas referências, ouçam bem, referências, devem ser pessoas que nos aproximam mais de Jesus. Então, é isso que a palavra nos ensina o tempo todo. E para encerrar, quem cresce na caminhada com Deus sabe que receberá um corpo indestrutível, um corpo incorruptível. Olha o que a palavra fala em Filipenses 3, 20 a 21. Ela é bastante clara nisso. Ó. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Eu quero destacar essa parte aqui do versículo. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Perceberam? Ele transformará os nossos corpos humilhados, esse corpo que é perecível, para serem corpos semelhantes ao seu corpo glorioso. Ou seja, nós estamos caminhando para um lugar, nós que estamos crescendo nessa caminhada com Deus, sabemos que receberemos um corpo indestrutível. E esse corpo é exatamente indestrutível, é esse corpo que o coronavírus não vai poder fazer mal nenhum. Enquanto estivermos aqui, ainda somos perecíveis. Os vírus ainda nos contaminam, fazem com que nós pereçamos e morramos. Mas para onde estamos indo, receberemos um corpo incorruptível. É isso mesmo, irmão Eliezer. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união e que possamos seguir os bons testemunhos para avançar com o coração sábio, conforme o exemplo de Jesus. É isso mesmo, irmão Eliezer. Então, como eu estava dizendo, Paulo nos ensina que enquanto estivermos aqui, o nosso corpo será perecível, será destrutível, mas precisamos crescer nessa caminhada cristã, sabendo que receberemos um corpo indestrutível, incorruptível, imperecível. E ele fala, ele transformará, estou relendo o final do versículo 21, ele, Jesus, transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Lá no céu receberemos um corpo incorruptível, que o tempo não vai fazer mal a ele, que as doenças não o acometerão. Apocalipse 21, 4 vai dizer assim, para confirmar isso, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte,
nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as antigas coisas já passaram, a antiga ordem já passou. E Apocalipse 7, 16 e 17 diz assim: nunca mais terão fome. Olha só a natureza do novo corpo. Nunca mais terão fome. Nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles sol e nenhum calor abrasador, pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele, esse cordeiro, os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Perceberam? Nunca mais terão fome. A gente nunca mais vai ter fome no céu. Nunca mais teremos sede. Não cairá sobre nós aquele sol ou nenhum calor abrasador, porque o cordeiro que está no centro do trono será o nosso pastor, e ele nos guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, perceberam, querido? Nós estamos crescendo nessa caminhada com Deus. É para o céu que estamos caminhando. É para lá que estamos indo. E nós nunca mais seremos assolados pelas coisas que nos incomodam aqui e que nos entristecem. Eu sei que o seu coração pode estar preocupado nesse momento com tantas coisas que você tem ouvido, mas eu quero dizer para você o seguinte: tudo isso aqui é passageiro. Enquanto você estiver aqui, cuide-se da melhor forma possível. Cuide-se da melhor forma possível. Nós estamos indo para um lugar onde não entrará morte, enfermidade, dor, não entrará nada dessas coisas que fazem a gente sentir insegurança, medo, nada disso entrará. Então, querido, eu gostaria que você cresce nisso. Eu sei que os dias não têm sido como nós gostaríamos que fossem, mas eu gostaria que você cresce nisso. Deus nos garante, estamos caminhando para um lugar onde não existe nada dessas coisas. Tudo isso lá no céu será passado. Vamos orar então ao Senhor? Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez por esse culto que prestamos ao Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, louvar o teu nome, porque apesar dos momentos tristes que estamos passando aqui, temos visto a humanidade passar, a paz que excede todo o entendimento humano tem guardado os nossos corações. Nós sabemos que nada disso nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós sabemos que estamos a caminho dos céus, aquele lugar onde não haverá morte, não haverá pranto, não haverá ranger de dente. Então, Pai, que o Senhor nos guarde e faça com que o nosso coração aspire, sinta a vontade de crescer cada dia mais, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Querido, Deus te abençoe, Deus te dê uma noite na presença dEle. Não se esqueça de enviar a sua tarefa de família para o grupo de WhatsApp da igreja. Filme lá, um filme curtinho daquela tarefa e envie para lá, ok? Deus te abençoe, Deus te guarde. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Encontro mais. Falar com Deus nem sempre eu quero, mas o que preciso